Olá, eu sou Raul Ferraz, você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal. Hoje temos a honra de entrevistar o Dr. Álvaro Célio Oliveira Júnior, advogado especialista em direito previdenciário, presidente da Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Pará, e representante jurídico da FEMPA, Federação de Entidades de Militares do Estado do Pará. O doutor Álvaro vai falar sobre o tema Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará e da Lei Complementar 142 de 2021. Olá, doutor Álvaro, tudo bem? Olá, Raul, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui presente, podendo contribuir, e participar no programa Habeas Datas, um programa, de grande respeito e notoriedade, na nossa comunidade jurídica. Então, agradeço muito, a oportunidade de poder estar aqui presente. Eu que agradeço a sua presença e especialmente para falar de um tema tão importante, que eu acho que é uma novidade. Essa lei, mudou a lei de proteção social dos militares e deve ter muitos telespectadores interessados em saber sobre as novidades que essa lei trouxe para os militares do Estado do Pará. Mas, doutor Álvaro, o que é o Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará? Bom, o Sistema de Proteção Social dos Militares no Estado do Pará, ele foi instituído pela Lei 142, uma lei complementar de dezembro de 2021, tá? Por lei, ele é definido como um sistema integrado de ações legais, tá, de cunho de caráter social, para os nossos militares, de amparo social para os nossos militares. É interativo e também de caráter permanente. Ele engloba os nossos policiais militares na atividade, nossos bombeiros militares na atividade, assim também como na inatividade, se tratando de reserva remunerada, tá, e aposentadoria, se estendendo também para as nossas pensionistas. Tá? Ele é um ordenamento jurídico, um conjunto que vai tratar de promoção dos policiais da ativa, vai tratar também da aposentadoria dos nossos militares, quem são os dependentes, definir, as regras de pensão. Então, ele era necessário, esse sistema de proteção social, ser instituído aqui no nosso estado, justamente para fechar algumas lacunas que ainda estavam abertas, com relação ao direito militar estadual. Doutor Álvaro, quais são as finalidades do Sistema de Proteção Social dos Militares do Estado do Pará? Olha, as finalidades do sistema, por ter esse cunho de amparo social, ele é mais visado, quando se trata da previdência dos militares, também para o nosso fundo de saúde dos militares, prestar essa assessoria para os militares, esse custeio, esse amparo. Ele visa garantir o pagamento da aposentadoria, seja por incapacidade, seja por idade. Tá? Ele trata também, de garantir o pagamento da inatividade, o custeio de pensões, tá? De pensionistas dos militares. Então, ele tem esse cunho social, esse amparo realmente social, dos militares. E o que é a contribuição devida ao sistema de proteção social? Olha, o militar contribui com um determinado valor e como é que é essa contribuição? Ela é obrigatória? Explica para a gente como é que isso funciona. Olha, essa contribuição dos militares, anteriormente era feita somente com os militares da ativa, que contribuíram para esse fundo de assistência, para conseguir custear as aposentadorias, os benefícios de pensão por morte, e hoje ela se estende também para os militares da inatividade. Hoje essa contribuição está em 10,5%, tá, do valor bruto da remuneração do policial militar, tá bom? E também da pensionista de militar. Então esse valor ele é descontado, para custeio realmente desse fundo de assistência, dos militares. Tá? Se tratando, de policiais militares que têm alguma doença incapacitante, estejam aposentados, por doença incapacitante, ou pensionistas que possuam alguma moléstia grave, a lei ela trouxe a possibilidade de isenção dessa contribuição, porque muito se fala com os nossos militares, que estão na inatividade, que nós estamos contribuindo novamente. Então, esse é um assunto um pouco, digamos assim, polêmico no meio dos militares, da contribuição, novamente estão contribuindo para poder
custear o benefício de inatividade que ele já passou a vida toda dele contribuindo e está contribuindo de novo, né? Mas ela trouxe essa possibilidade de isenção, tá, para os militares que tenham uma doença incapacitante ou os pensionistas que possuem uma moléstia grave. Tá bom? O que não existia no sistema anterior. O que não existia no anterior, porque a contribuição não atingia os militares na inatividade. Entendi. Tá? E nem os pensionistas. Então, vamos dizer assim, esse fundo, esse sistema de proteção dos militares e essa contribuição equivale naturalmente ao que para o empregado selitista seria o INSS. Isso, exatamente. Realmente. Só para fazer um paralelo aqui e as pessoas entenderem. Perfeito. E houve alguma mudança no tempo de serviço necessário para os militares conseguirem sua aposentadoria ou continua o mesmo tempo da lei antiga? Olha, houve uma mudança significativa no que tange ao tempo de serviço necessário para passar, né, para a inatividade. Hoje o militar é necessário ele contribuir com 35 anos o tempo de serviço, tá bom? Sendo estritamente necessário ter no mínimo 30 anos de atividade militar, estritamente de atividade militar. Então, anteriormente era cobrado apenas 30 anos de tempo de serviço, tá? Antes da implementação da lei do Sistema de Proteção Social dos Militares. Ou seja, ele poderia ter contribuído para outro instituto Isso, anteriormente ele podia, né, averbar, tá? Existia uma margem para ele averbar o tempo de serviço dele, uma licença prêmio, licença especial que ele não tinha usufruído, averbar como tempo de serviço. Hoje, né, ele necessariamente precisa ter, ele só pode averbar uma margem de 5 anos, porque necessariamente 30 anos precisa ser de estrito serviço militar. Tá? Isso nós estamos falando da regra atual e da regra antiga. Né? Aqueles que conseguiram atingir até dezembro de 2021 estão com direito garantido à aposentadoria na regra antiga. Aqueles que não conseguiram, né, e vão ter que passar por uma fase de transição, porque não conseguiram atingir o tempo necessário. Perfeito. Essa regra de transição ela é um pouco mais complexa do que a regra atual, tá? Porque ela exige um pedágio de 17% em cima daquele tempo restante, né? O tempo restante que ficou faltando para ele completar os 30 anos de serviço no momento da instituição da lei. Além disso, ela também pede, né, que o militar ele tenha 25 anos de estrito serviço, né, de cunho e de caráter militar, né, para a corporação, serviço para a corporação. Então, ele não pode, né, ter menos do que isso, porque se ele tiver menos do que 25 anos, ele ainda vai ter que pagar mais 4 meses por ano que falta, tá? Para ele concluir esse tempo de serviço. Então, essa matéria, quando a gente fala de tempo de serviço, realmente cada caso é um caso agora, né? Porque a gente precisa analisar toda a situação do militar. Tem que pegar o caso concreto e jogar na regra de transição, analisar uma lei, a outra lei e verificar como é que fica a situação particular daquele caso. Porque existe, né, a possibilidade, se não houver essa análise minuciosa, o militar ele acaba saindo prejudicado por não conseguir receber seus valores integrais de aposentadoria. Tá? Então, essa regra de transição, esse pedágio, hoje eles são fatores importantes que definem se o militar vai ou não receber, né, os valores integrais no momento da sua aposentadoria, né, da sua reserva remunerada, no momento que ele passa para a inatividade. E com relação às pensionistas ou os pensionistas, houve mudanças relacionadas a pensionista pela nova lei? Olha, se tratando das pensionistas, a gente teve uma mudança positiva, né, porque a nova lei do Sistema de Proteção Social dos Militares trouxe a paridade e a integralidade novamente para as pensionistas. Né? Então, a gente já consegue equiparar aí uma pensionista, né, no que tange a reajuste, no que tange a benefícios que venham a ser concedido para os militares na ativa, né, já consegue se estender às pensionistas também, né, de policiais militares, dando uma equiparação, um reconhecimento necessário para elas. Ou seja, se o militar da ativa recebe X% de aumento, isso vai refletir na pensionista também. Diretamente na pensionista, tá? Observando que existe policiais militares praças e o policiais militares oficiais, né? E a gente tem reajuste diferenciado para essas duas categorias, tá? A depender do instituidor da pensão, do posto e graduação do instituidor da pensão, a gente vai ter, né, esse reflexo para a pensionista. Tá, então se o que deixou a pensão era soldado, ou cabo, ou sargento, vai ser na proporção do aumento que aquele que está na ativa recebeu. Isso, exatamente. Né? Se for oficial, igualmente, é isso? Igualmente, isso. Tá. E
Com relação ainda a pensionistas, é possível que 2 militares, tá? Um na reserva e o outro na ativa, e esse da ativa vindo a falecer, o marido ou a esposa que é militar e que está na reserva tem direito à pensão do falecido? Tem direito à pensão do falecido. Além do soldo dele, naturalmente. Além do não benefício. Tem que fazer escolha. Isso, não tem que fazer escolha. Tá? Ele tem direito a requerer a pensão por morte, tá? Do seu cônjuge, né? Observando que o cônjuge que faleceu na atividade, né? A gente vai ter que observar as regras de transição, tá bom? A serem aplicadas para saber como é que vai ficar a situação do soldo que vai ser repassado, né? Como benefício de pensão. Ele já entra na regra de transição para os óbitos ocorridos a partir de 2022 para cá, tá? Ok. Doutor Álvaro, o assunto é muito importante, é bastante polêmico, creio, né, que muitas dúvidas ainda virão na interpretação dessa lei, mas eu espero que o senhor volte novamente para a gente fazer aí um bate-papo sobre questões novas que vão surgindo, porque a gente sabe, como operador do direito, que uma legislação nova ela sempre gera polêmica, interpretação dos tribunais, a doutrina se manifesta, a jurisprudência, os entendimentos judiciais divergem até que chegam lá em cima nos tribunais superiores e se tem um consenso sobre o tema. Então, provavelmente, essa lei ainda vai render aí muita interpretação, muita discussão, e não só administrativa como judicial. E eu espero que a gente tenha novas oportunidades de estar aqui juntos discutindo esse assunto que é muito interessante para os militares e para a sociedade em geral. Isso, muito obrigado. Conte comigo sempre, tá, para tratar desse tema, que é um tema recente aqui no nosso estado do Pará, né? Uma lei de 2021, é uma lei que ainda está tendo as suas alterações com o passar do tempo, é uma lei que ainda está tendo, como você mesmo falou, as suas interpretações, né? Então, estarei sempre disponível aqui, né, para acrescentar ao programa, a você, tá bom? Da melhor forma possível no que tange ao direito militar. Muito obrigado.